Oi gente, hoje eu vim falar para vocês sobre os livros clássicos que eu li nesse ano de 2021 e também nos clássicos que eu pretendo ler no próximo ano de 2022. Isso porque eu tenho um clube de leitura de clássicos, que caso você não conheça, eu tenho um grupo geral lá no Telegram com mais de 1.300 pessoas que já entraram por lá ao longo de 2 anos. Eu vou pro 3º ano desse clube de leitura e daí tem esse grupo geral para a gente reunir todos os membros, mas na verdade cada mês nós temos uma leitura diferente de um clássico. Alguns clássicos maiores com mais de 1.000 páginas eu faço a leitura dividida em 2 meses e daí eu faço um grupo no Telegram para cada uma dessas leituras. Então se você ficar interessado em participar de alguma dessas leituras coletivas que eu contar para vocês que vai ter no ano que vem, é só você aguardar um pouquinho antes do mês que eu vou ler aquele livro começar, eu vou fazer esse grupo e divulgar em todas as minhas redes sociais para você entrar. Se você estiver naquele grupo geral, você também vai receber a notificação por lá que o grupo da leitura que você estava esperando vai estar aberto. E eu faço normalmente metas semanais que você pode acompanhar se você quiser ou não. Nós discutimos toda semana lá no grupo sobre o que a gente leu durante a semana, mas nesse ano de 2022 eu vou fazer algo diferente. No final de cada leitura eu vou fazer uma live de discussão na Twitch também sobre os livros, com algum convidado especial que vai ler esse clássico junto com a gente. Eu vou tentar chamar aí outros booktubers para lerem os clássicos comigo. Vamos ver se vai dar certo aí ao longo do ano. Então, o ano que vem, além desse grupinho no Telegram, que você pode discutir com as outras pessoas, seguir metas se você quiser, depois, quando a gente terminar a leitura, vai ter essa live de discussão comigo e com outro convidado que você pode participar, mandar suas perguntas e compartilhar sua experiência na live também. Então, gente, eu vou colocar todas essas informações na caixa de descrição com o link do grupo, caso você tenha interesse em participar. E antes de eu mostrar pra vocês quais foram os clássicos lidos esse ano, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clube de membros, que é uma forma de você contribuir com o meu trabalho também. Lá nós temos um outro grupo de leitura também conjunta, caso você queira participar. Primeiro eu vou mostrar os livros que foram lidos no clube de leitura na ordem dos meses. Daí depois eu conto pra vocês qual a minha ordem de preferência, qual que eu mais gostei, qual que eu menos gostei. E eu quero dizer que eu não vou ir a fundo na história desses livros, porque tem vídeo aqui no canal sobre cada um desses livros. Eu fiz resenha deles, então eu vou deixar todas essas resenhas na caixa de descrição também, para depois vocês verem mais sobre a história e sobre a minha opinião sobre eles com mais detalhes, tá? Eu não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar longo. Então a gente começou o ano de 2021 com um calhamaço, que foi o maior livro que eu li na minha vida. Então nos meses de janeiro e fevereiro, nós lemos Os Miseráveis. Foi uma leitura de 2 meses e o livro tem mais de 1.500 páginas e foi uma experiência incrível. Acho que todo mundo que participou teve uma experiência muito legal de ler esse livro em um clube de leitura, conseguir discutir com outras pessoas lá no grupinho, foi muito legal. Esse livro aqui, ele tem muitas questões históricas, teve algumas partes assim que não me interessaram tanto, que eu achei mais cansativo, mas a parte emocional dele foi o que me pegou, foi o que me conquistou. Todo o emocional, toda a trajetória dos personagens, a trajetória do protagonista foi o que mais me conquistou nessa história linda. Então ele foi um livro incrível, uma leitura que vale muito a pena a experiência. Todos os clássicos, na verdade, vale muito a pena a experiência. É por isso que eu criei esse clube, para ter essa experiência de conhecer histórias famosas. E o livro que nós lemos no mês de março foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nesse livro aqui, eu lembro que eu não tive uma experiência tão boa por conta da tradução. Eu li nesse livro aqui da Martin Claret e a tradução não funcionou muito comigo. Ela é uma tradução mais intrucada, mais fiel ao russo, digamos assim. E eu precisava de uma tradução mais leve, mais fluida. E eu senti que não estava funcionando muito bem comigo. Eu até peguei daí o e-book numa outra tradução que funcionou melhor. Mas isso foi lá pro final da leitura, quando eu já queria terminar o livro. Então acho que por conta disso eu não tive uma experiência tão boa, mas o livro é muito bom. A parte de ele entrar a fundo no psicológico de um criminoso. Todas as questões que são refletidas aqui no livro é muito legal. Daí
daí, no mês de abril, nós lemos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui foi uma experiência muito diferente também, porque o autor ele tem uma escrita muito peculiar, muito diferente. A narrativa dele, a forma que ele escreve é bem diferente de outros livros. Então, é uma leitura que cansa mais, que demanda um pouco de atenção, principalmente porque muitas coisas acontecem em um parágrafo. São 100 anos que acontecem em 300 páginas, então acontece muita coisa em pouco espaço ali da página, que se você se dispersar, você perde muita coisa. E são muitos personagens nessa família que repetem os nomes também, isso demanda um pouquinho de atenção, um pouquinho de estudo ali para você não se perder quem é quem no personagem ali da história. Então, talvez por conta disso eu não aproveitei tanto o livro como eu poderia ter aproveitado também. E daí, no mês de maio, nós lemos um livro grandão, mas ele foi lido em um mês só, que foi Anna Karenina, mais um livro de um autor russo, dessa vez o Tolstói. Esse livro aqui eu gostei muito mais do que do Dostoiévski, talvez a tradução ajudou bastante, que essa tradução aqui da Companhia das Letras é incrível. E ele é um livro muito sobre família, sobre questões de casamento, traição, fofoca. E ele é um livro muito novelão, enquanto que o outro livro russo que nós lemos, ele era mais um livro de questões psicológicas, por exemplo. Apesar de ele ter uma parte novela ali, envolvendo umas famílias e tal, ele era muito mais da parte psicológica, mais reflexiva. Esse daqui, ele é muito mais um novelão, então eu acabei gostando mais do livro do Tolstói. No mês de junho, nós lemos um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Esse autor aqui também tem uma narrativa muito peculiar, muito diferente. Ela não tem diálogos separados no texto. Então, você também lê o livro, parece que sem fôlego. Você não consegue parar para respirar, porque também muita coisa acontece aqui. Esse livro é uma distopia. Eu acho que ele é muito diferente dos outros clássicos por conta disso. Aqui, as pessoas passam a ficar cegas e daí muitas coisas acontecem em meio a isso e você fica muito tenso durante a leitura. Ele é um livro mais tenso, que você não consegue largar o livro até chegar no final. Então eu tive uma experiência muito, muito legal com ele. Ele foi o meu livro favorito de todos os clássicos que nós lemos esse ano. Daí, outro calhamaço que foi lido em 2 meses, em julho e agosto, foi David Copperfield, do Charles Dickens. E esse livro aqui é grandão. No começo eu pensei que eu ia amar muito o livro, porque eu achei ele muito parecido com Jane Eyre, a infância do David Copperfield. Mas depois, conforme ele foi crescendo, eu fui perdendo um pouco de interesse, achei umas partes um pouquinho mais chatas, né? Já percebi o peso do calhamaço. Então eu percebi que o Charles Dickens não tem histórias que me conquistam tanto, porque eu já li Grandes Esperanças, já li Um Conto de Natal, e não foram assim livros maravilhosos, favoritos. Até Grandes Esperanças eu abandonei, não li todo ele. E daí, esse livro aqui também foi um livro mais ou menos pra mim. Eu gostei muito mais da parte do começo dele e do final. Do final também eu tava esperando muito por esse final. Então, a partir do meio, ela acabou sendo muito cansativa, mesmo sendo lido em 2 meses. E daí, gente, veio a minha maior decepção como experiência literária, tá bom? Que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente leu no mês de setembro. Eu não consegui ler esse livro, digamos assim, porque eu li ele só pela questão dele ser um livro rápido, com capítulos curtos, mas eu não entendi o que eu li. Eu me senti, assim, muito perdida, eu não consegui entender a importância da história, não consegui entender as nuances que o autor quis trazer. O Machado de Assis, ele tem uma escrita meio difícil nesse livro, porque eu já li outros livros do autor, mas nesse daqui eu senti maior dificuldade de absorver a história e entender a narrativa, a construção que ele faz aqui. Ela é bem diferente dos outros livros dele, então eu me senti muito perdida, eu não consegui aproveitar esse livro, e por conta disso foi o livro que eu menos gostei. E no mês de outubro, nós lemos Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Esse daqui é o mesmo autor do Conde de Monte Cristo, que foi um dos meus favoritos do ano passado, e esse livro aqui eu acabei gostando dele também. Ele é um livro que é muito conhecido por conta do filme, daquela frase de um por todos, todos
Todos por Um, então eu sempre quis ler essa história, e daí eu acabei encontrando uma trama bem política aqui envolvendo os mosqueteiros. Foi algo bem diferente do que eu esperava, mas tinha um novelão assim envolvendo vingança, que é algo que o autor faz de melhor. E por fim, tem mais um calhamaço que foi lido em 2 meses, que é O Vento Levou. Foi lido em novembro e dezembro. É a última leitura que eu fiz. Eu tô aqui com o volume 2, mas eu tenho o box com os 2 volumes, o volume 1 e o volume 2 da Nova Fronteira. E eu acabei gostando da tradução. Eu achei que ficou muito fluido esse livro. Ele tem uma escrita muito fluida, que eu não conseguia parar de ler. Depois de várias leituras que eu fiquei atrasada na meta, quando eu li O Vento Levou, eu consegui acompanhar a meta. Toda semana eu lia bem certinho as páginas que era pra ler, que era mais ou menos 100 e poucas páginas. Eu senti que essa história funcionou comigo na questão de que, enquanto eu lia, eu não via o tempo passar, não via que já tava quase acabando a meta. Foi super gostoso, assim, tranquilo. A escrita e também a tradução. E a história, ela te prende bastante porque ela envolve, assim, muitos anos da história da personagem da Scarlett, e muitas coisas acontecem na vida dela. Ela começa, assim, jovem, e todas as experiências que ela tem durante a vida dela ali no livro são incríveis para você ver a evolução dessa personagem. Eu acho que esse foi o ponto mais interessante que eu encontrei. E o livro, ele também é muito histórico, porque ele traz a guerra civil que aconteceu lá nos Estados Unidos nessa época. Ele traz muito da história dessa região. Era uma época que a escravidão era muito forte aqui, então nós temos aqui a história pelo ponto de vista sulista, né, dessa época da escravidão. Então ele tem um contexto histórico assim bem interessante para você conhecer a história. Ele não é só a novelinha ali da personagem com o romance que ela tem e as outras coisas envolvendo ali família dela e tal. Não, ele tem várias questões históricas bem interessantes. Eu acho que o livro é muito mais isso, né, do que só a história da personagem. Então, gente, como vocês puderam ver, o meu livro favorito dos lidos no ano foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Mas outro livro que marcou muito a minha memória pra sempre, assim, foi Os Miseráveis, gente. Essa história que é inesquecível. Toda a emoção que eu senti, assim, foi incrível. Então, esses 2 livros, esses 2 clássicos foram os meus favoritos esse ano, lido no clube. Daí, outros livros que eu achei muito bom, mas assim, não foram favoritos de me conquistar o coração, foram os 2 russos, né? Ana Karenina e Crime e Castigo, são 2 livros que eu achei muito bom. O Vento Levou e Os Três Mosqueteiros também foram 2 histórias que eu acabei aproveitando e acabei curtindo bastante a experiência. E daí, os livros que eu achei que eu não aproveitei da forma que eu deveria ter aproveitado, não funcionou comigo, né? Digamos assim, foi 100 Anos de Solidão, David Copperfield, eu também achei que eu não aproveitei tanto, não foram histórias assim que me conquistaram. E a minha maior decepção foi com a leitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que realmente, assim, foi a leitura que eu menos gostei entre esses clássicos, porque realmente fiquei perdida, não entendi nada. E antes de eu falar pra vocês quais vão ser os clássicos que vão ser lidos no ano que vem, eu quero fazer uma menção honrosa de outros clássicos que eu li fora do clube de leitura. São clássicos pequenos, que foram rapidinhos de ler, que eu aproveitei para ler em 2021 também. E pra minha grande surpresa, tem 2 clássicos brasileiros que entraram entre os meus favoritos. Nós temos aqui Capitães de Areia, do Jorge Amado, e Meu Pé de Laranja Lima, que foram 2 experiências incríveis que eu recomendo muito para vocês, que vocês leiam esses 2 clássicos também. Eu gostei muito dos 2 livros, os 2 foram 5 estrelas para mim, achei a história assim muito interessante e entendo agora porque que eles são tão importantes, né, para a história do nosso país. Também tem outro clássico brasileiro que eu li, que foi O Alienista, do Machado de Assis. Eu escutei o audiobook dele, foi uma experiência bem legal. Ele é bem curtinho, ele tem menos de 100 páginas, se eu não me engano, então eu aproveitei para ler ele nesse ano também e eu acabei gostando muito. As questões que o autor traz ali no livro para você refletir foram muito interessantes. Daí, gente, eu li 2 clássicos infantis que eu sempre tive vontade de ler.
que foram Peter Pan e O Mágico de Oz. E para minha grande surpresa, O Mágico de Oz foi um dos meus clássicos favoritos também nesse ano de 2021. Eu amei muito, muito esse livro. O Peter Pan eu não achei tanto, porque eu não encontrei muitas coisas diferentes do que eu já conhecia, e eu não sou tão fã, né, da história do Peter Pan que eu conheço assim quando criança, do filme. Não era tão fã. Já O Mágico de Oz eu gostava um pouquinho mais, e tem muitas coisas aqui no meio da história que eu achei que acrescentaram muito a minha experiência, então por isso que ele foi um dos meus favoritos. E mais um outro clássico que eu me aventurei em 2021 foi esse aqui, ó, The Outsiders, Vida Sem Rumo. Ele é um grande clássico lá das escolas estadunidense, e ele tem um filme clássico também, e eu achei o livro, assim, legal, assim, não foi nada demais pra mim também. Acho que o tema ali dos garotos e tal não me chama tanto atenção. Pode ser um pouco parecido com os Capitães de Areia, só que o Capitães de Areia, ele é dentro da nossa realidade brasileira, né, e aqui é na realidade lá dos Estados Unidos dessa época. Então, por isso que eu acabei curtindo mais, por exemplo, o Capitães de Areia do que o The Outsiders. E agora vamos ver os clássicos que vão ser lidos em 2022 no clube de leitura, que você pode participar também. Eu vou mostrar aqui para vocês as edições que eu pretendo ler. Caso vocês me perguntem, ai, Paty, qual edição que você vai ler tal livro? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho 3 já em mãos, mas os outros eu vou deixar a foto aqui para vocês. Na verdade, a primeira leitura eu também tenho em mãos, mas eu tenho o e-book, que em janeiro e fevereiro nós vamos ler o Calhamaço, Guerra e Paz. Ele é um outro livro do Tolstói que eu vou ler, e vocês podem ler comigo aí no começo do ano. Eu vou ler ele na edição da Companhia das Letras, que tem aquele box de 2 tomos. Então nós vamos ler o tomo 1 em janeiro e o tomo 2 em fevereiro. Daí, gente, no mês de fevereiro nós vamos ler O Grande Gatsby. E esse daqui é uma releitura, porque eu já li O Grande Gatsby há um tempo. Se eu não me engano, faz uns 6 anos que eu li O Grande Gatsby. E eu gostei bastante, então agora vai ser uma releitura e eu tô meio apreensiva de será que eu vou gostar de novo dessa história? Eu vou ler nessa edição da Excelsior, porque é a edição que eu tenho aqui, que eu ganhei no clube de leitura do Clube Scooby, naquela caixinha. Então eu vou aproveitar e vou ler nessa edição que parece ser bem legal. E eu achei ela bem bonita, bem luxuosa. Então o Grande Gatsby vai ser uma releitura que eu vou fazer em março. Em abril, vamos ler um livro da Jane Austen. Opa, tá de cabeça pra baixo. Que vai ser Mansfield Park. Eu tenho essa edição da Nova Fronteira, porque eu tenho o box com as 6 grandes obras da Jane Austen, e esse é o único que falta pra eu ler dessas 6 obras dela, que venham nesses 2 box. E ele é o maior também, eu acho, dos outros, comparado aos outros livros que eu li. O ano passado a gente leu um livro da Jane Austen também no clube, que foi o Persuasão, então agora vamos ler o Mansfield Park. No mês de maio, vamos ler uma distopia, eu acho que é uma distopia, que é O Admirável Mundo Novo. Esse livro também, ele é muito conhecido, mas eu não faço a mínima ideia de como que vai ser a leitura dele. Eu tô com grandes expectativas por ter gostado muito de uma distopia nesse ano, então eu tô ansiosa pra ler essa também. Em junho nós vamos ler um livro da Virginia Woolf, que é Mrs. Dalloway. Esse livro, gente, eu sempre tive vontade de ler. Eu sempre tive vontade de ler Virginia Woolf, e daí em 2021 eu li O Teto Todo Seu, que é uma obra de não ficção dela. Então agora eu tô ansiosa para ler esse livro, que é uma ficção escrita pela autora. Então nós vamos fazer essa leitura no mês de junho. E eu pretendo ler ele na edição da editora Antofágica, que eu achei bem legal, e as edições deles é bem caprichada. Em julho nós vamos ler um livro da Anne Brontë. Já foi lido um livro dela o ano passado, que foi O Morro dos Ventos Uivantes. Agora a gente vai ler A Inquilina de Windfell Hall, acho que é assim que fala. E eu quero ler na edição da Martine Claret, porque os outros livros dela eu também li nessa edição, que eu acabei gostando bastante da tradução. E eu acho bem bonita, né? Contanto que eles têm um colado, a lombada, eu acho bem bonita, porque aquela lombada exposta não estava funcionando muito. Em agosto, gente, vai ser um grande desafio, porque nós vamos ler Grande Sertão Veredas, e esse livro, falam que ele é muito denso, ele tem 500 e poucas páginas, 600 páginas, sei lá, para ler em um mês. O pessoal falou que é bem complicado de ler ele em um mês, mas tá aí o desafio tá lançado. Quem quiser participar desse desafio de ler o Grande Sertão Veredas
em agosto, venha participar com a gente. Em setembro, nós vamos ler Madame Bovary. Eu não lembro qual que é a edição, de que editora que é a edição que eu vou ler. Vai estar a foto aqui pra vocês verem. Esse livro eu também tive muita vontade de ler, mas eu não sei direito sobre o que se trata a história. Eu acho que é sobre essa mulher. Eu acho que ele é um livro assim meio com uma personagem polêmica, se eu não me engano. Em outubro, nós vamos ler um livro que eu tenho aqui também, que é O Amor nos Tempos de Cólera. Ele não tem título aqui porque é o meu livro do box, do Gabriel Garcia Marques, do mesmo autor, né, dos 100 Anos de Solidão. Nós vamos ler mais um livro dele, agora em 2022. Ele parece ser menor que os 100 Anos de Solidão, mas vamos ver aí o que eu vou achar. Será que eu vou gostar mais desse livro do que 100 Anos de Solidão? Eu tô nessa expectativa. Em novembro, nós vamos ler O Fantasma da Ópera. Esse livro eu vou ler na edição da Zahar. Eu gosto da edição ilustrada e comentada, então eu vou ler nessa. E esse livro, se eu não me engano, eu já assisti o filme uma vez, mas eu não me lembro de nada. Então vai ser uma história assim do zero, né? Que realmente eu tenho vislumbres assim de algumas imagens do filme, mas eu não me lembro da história. E em dezembro nós vamos ler O Apanhador do Campo de Centeio. E eu não faço a mínima ideia sobre o que é essa história também, gente. Todos esses livros, eles acabaram sendo escolhidos por votação lá no grupo. Eu sempre coloco essa votação em pauta lá, pra vocês me ajudarem a escolher. Mas eu que coloco as opções. E as opções que eu coloco são de livros que eu já ouvi falar, que são clássicos muito renomados, que as pessoas recomendam muito e que eu vejo que tem uma edição legal aqui no Brasil pra gente ler também. Eu coloco lá pra vocês me ajudarem a escolher, e vocês que escolheram essa lista aí por votação desse ano de 2022. Então me conte, gente, nos comentários se você gostou das sugestões que vamos ler aí no ano que vem. Qual dessas leituras você vai participar? Comente também se você já participa do Clube de Clássicos há um tempo. Qual foi a sua leitura favorita até agora? Qual foi a leitura que você menos gostou? E qual que você tá com mais expectativa aí pro ano que vem? E eu vou deixar o link de todos esses livros que eu mencionei nas edições que eu tô recomendando aí pra vocês na caixa de descrição, que vocês comprando com os meus links acabam me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com todas as resenhas dos clássicos que eu fiz nesse ano de 2021. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!